Ninguém imaginava que essa história teria um segundo capítulo, mas ela voltou a acontecer. O Corinthians acaba de anunciar oficialmente a contratação de um jogador que carrega passado, cicatrizes, aprendizado e agora uma chance real de redenção. Matheus Pereira está de volta ao Parque São Jorge, e essa volta diz muito mais sobre o novo Corinthians do que parece à primeira vista. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque aqui você recebe análise, bastidor e contexto de verdade sobre o Corinthians, sem filtro e antes de todo mundo. O anúncio da contratação de Matheus Pereira marca mais um movimento estratégico da diretoria corintiana após a queda do transfer ban. O meia chega ao clube por empréstimo de 1 ano, com opção de compra ao fim do vínculo, em um modelo que mostra claramente a nova postura do Corinthians no mercado. Reforçar sem comprometer o orçamento e, ao mesmo tempo, aumentar o nível competitivo do elenco. Matheus Pereira desembarcou em São Paulo, realizou exames médicos no CT Joaquim Grava, foi regularizado no Boletim Diário Informativo da CBF e inscrito na Federação Paulista de Futebol. Com isso, já fica à disposição para estrear no próximo domingo, justamente em um clássico contra o São Paulo, na Neoquímica Arena. Um roteiro que parece escrito para testar nervos, maturidade e personalidade. Revelado nas categorias de base do próprio Corinthians, Matheus surgiu muito jovem, com apenas 17 anos, já integrava o elenco profissional e participou da pré-temporada de 2015 nos Estados Unidos, sob comando de Tite. Naquele momento, era tratado como uma promessa de futuro, alguém com técnica refinada e leitura de jogo acima da média. No ano seguinte, fez parte do elenco que chegou à final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas foi ali que aconteceu um episódio que marcaria sua primeira passagem pelo clube. Na decisão por pênaltis, Matheus tentou uma cavadinha, acertou o travessão e viu sua imagem ser associada à eliminação. A partir dali, perdeu espaço, confiança e sequência. Ao todo, disputou apenas 3 partidas pelo time principal, antes de ser negociado. Em 2016, deixou o Parque São Jorge rumo à Juventus, da Itália, em uma transferência de 2,5 milhões de euros, valor que na época equivalia a cerca de 9 milhões de reais. O Corinthians manteve apenas 5% dos direitos econômicos do atleta, enquanto o restante foi repassado como abatimento de dívidas. A saída precoce não significou fracasso, pelo contrário, a carreira de Matheus Pereira seguiu um caminho longo, cheio de aprendizados. Passou por diversos clubes na Europa, atuou em ligas diferentes, viveu empréstimos, desafios e amadureceu como jogador e como pessoa. Agora, quase uma década depois, o Corinthians olha novamente para Matheus Pereira com outros olhos, não mais como promessa, mas como um jogador pronto, rodado e capaz de entregar alternativas reais ao elenco de Dorival Júnior. E essa volta não é movida apenas por nostalgia. Existe planejamento e necessidade técnica e leitura de mercado por trás dessa decisão, mas para entender por que o Corinthians acredita que agora pode dar certo, é preciso olhar para tudo o que Matheus viveu fora do Brasil. Depois de deixar o Corinthians ainda muito jovem, Matheus Pereira iniciou uma trajetória que poucos conseguem sustentar por tanto tempo no futebol europeu. Logo após chegar à Juventus, da Itália, ele foi emprestado ao Empoli, onde teve sua primeira sequência como profissional em alto nível. Ali começou o verdadeiro processo de amadurecimento. Menos holofote, mais responsabilidade. De volta ao clube de Turim, Matheus não conseguiu se firmar e passou a rodar por diferentes equipes. Atuou pelo Bordeaux, na França, pelo Dijon, voltou à Itália para defender a Juventus B, passou pelo Paraná no Brasil e seguiu acumulando experiências em contextos completamente diferentes. Cada passagem deixou marcas, positivas e negativas, mas construiu um jogador muito mais completo do que aquele garoto que saiu do Corinthians. Foi no Barcelona B que Matheus viveu seu melhor momento na Europa. Atuando com regularidade, confiança e protagonismo, chamou atenção pela qualidade técnica, visão de jogo e capacidade de atuar em mais de uma função no meio-campo. Esse desempenho resultou em sua compra definitiva por cerca de 8 milhões de euros no ano de 2021, um salto importante na carreira. Na sequência, veio o Eibar, da Espanha. Lá, Matheus teve sua passagem mais longa e consistente.
Foram 118 partidas disputadas pela segunda divisão espanhola, um campeonato conhecido pela intensidade, organização tática e exigência física. Esse período foi fundamental para moldar um jogador mais competitivo, mais consciente defensivamente e menos dependente de lampejos individuais. Quando encerrou seu ciclo no futebol espanhol, Mateus optou por retornar ao Brasil. Em junho de 2025, acertou com o Fortaleza, assinando contrato até dezembro de 2027. Mesmo em um cenário difícil, com o clube lutando contra o rebaixamento, ele se destacou individualmente. Foram 20 partidas disputadas, com 3 assistências e 2 gols marcados. Com Mateus em campo, o Fortaleza chegou a esboçar reação na competição, mostrando evolução no meio-campo e maior capacidade de construção. Apesar disso, o time acabou encerrando a campanha na 18ª colocação, com 43 pontos. Tecnicamente, Mateus Pereira chama a atenção por características que hoje faltam ao elenco do Corinthians. Canhoto, com 1,83 m de altura. Ele tem boa proteção de bola, passe curto preciso, qualidade em bolas longas e facilidade para encontrar companheiros entre linhas. Pode atuar como volante, como meia central ou até mais adiantado, dependendo da necessidade do jogo. Essa versatilidade é um dos pontos que mais agradam Dorival Júnior. Em um calendário apertado, com várias competições e pouco tempo de recuperação, ter um jogador capaz de cumprir mais de uma função sem queda brusca de rendimento é uma vantagem enorme. Mas o retorno de Mateus Pereira não é apenas técnico, existe também um componente emocional importante. Ele volta mais maduro, consciente dos erros do passado e com uma oportunidade rara de reescrever sua história no clube que o formou. E é justamente aí que mora a grande pergunta: onde ele se encaixa nesse Corinthians atual e qual impacto real pode causar no time? A chegada de Mateus Pereira muda diretamente a lógica do meio-campo do Corinthians para a temporada. Não se trata apenas de mais um nome para compor elenco, mas de um jogador que entra imediatamente na disputa por espaço. Dorival Júnior enxerga nele uma peça funcional, capaz de ajustar o time conforme o adversário e o momento do jogo. Hoje, o meio-campo do Corinthians gira em torno de jogadores com características bem definidas. Breno Bidon aparece como o jovem de maior potencial criativo. Ranielli oferece força física e proteção defensiva. Carrillo entrega intensidade e dinâmica. Garro, quando estiver recuperado, é o principal organizador ofensivo. Nesse cenário, Mateus surge como o elo entre esses perfis. Ele pode atuar mais recuado, ajudando na saída de bola e no controle do ritmo do jogo, algo que o Corinthians sofreu em várias partidas recentes. Em outros momentos, pode jogar mais avançado, se aproximando dos atacantes e participando diretamente da criação. Essa flexibilidade permite que Dorival alterne esquemas sem precisar mexer tanto nas peças. Em jogos fora de casa ou contra adversários mais fortes, Mateus pode ser usado como segundo volante, oferecendo mais controle e qualidade no passe. Em partidas onde o Corinthians precise propor mais o jogo, ele pode atuar como meia central, ajudando a organizar as jogadas e ocupando espaços entre linhas. Outro ponto importante é a experiência. Mesmo com apenas 27 anos, Mateus carrega uma bagagem de futebol europeu que pesa em jogos grandes. Ele já atuou em campeonatos organizados, com pressão por resultado e exigência tática constante. Isso ajuda não só dentro de campo, mas também no comportamento em momentos de dificuldade. Dorival valoriza muito esse tipo de jogador, alguém que entende o jogo, sabe quando acelerar e quando esfriar a partida. Em um elenco que ainda oscila emocionalmente, esse perfil pode fazer diferença ao longo da temporada. Internamente, a avaliação é de que Mateus chega em um momento certo da carreira. Não é mais promessa, mas também não é um jogador em declínio. Existe expectativa de rendimento imediato, mas também de crescimento dentro do modelo de jogo. A concorrência será alta, e isso é visto como positivo. Dorival deixou claro que ninguém chega com vaga garantida. Mateus terá que conquistar espaço nos treinos e nos jogos, mas chega com crédito técnico suficiente para ser considerado opção real desde o início. Agora, além do impacto esportivo, existe outro fator que chama atenção nessa contratação e que pode definir o futuro do jogador no clube: a opção de compra prevista em contrato e o que o Corinthians realmente espera dele até o fim da temporada. A contratação de Mateus Pereira não foi pensada apenas para o curto prazo.
O acordo por empréstimo até o fim da temporada vem acompanhado de uma opção de compra, e isso muda completamente o peso da negociação. O Corinthians quer observar, testar, entender o impacto real do jogador antes de tomar uma decisão definitiva. Essa estratégia reflete uma mudança clara de postura. Em vez de apostar alto sem garantia de retorno, o clube prefere avaliar dentro de campo, no dia a dia, na pressão real das competições. Matheus sabe disso. Ele chega consciente de que cada treino, cada minuto em campo, será uma espécie de prova. Para o Corinthians, a equação é simples. Se Matheus entregar rendimento técnico, consistência e ajudar o time a crescer, a opção de compra passa a ser um investimento. Caso contrário, o clube segue o planejamento sem criar novos passivos financeiros. É um risco controlado, algo raro em gestões anteriores. Do ponto de vista do jogador, a oportunidade é enorme. Voltar ao clube que o revelou, agora mais maduro, mais preparado e com espaço real para jogar, é uma chance de redenção. Ele não chega como promessa, chega como alguém que precisa entregar resultado. Dorival Júnior enxerga essa contratação como parte de um processo maior. O Corinthians tenta montar um elenco mais funcional, menos inchado e com peças que realmente façam sentido dentro do modelo de jogo. Matheus Pereira se encaixa exatamente nessa lógica. A torcida, claro, observa com expectativa e cautela. A memória do passado ainda existe, mas o contexto é outro. O jogador é outro. O Corinthians também tenta ser outro. Mais organizado, mais racional, mais estratégico. Se Matheus vai se firmar, só o tempo e o desempenho vão dizer. Mas o que já está claro é que essa contratação simboliza uma virada de chave. Menos impulso, mais planejamento, menos aposta cega, mais avaliação. Agora fica a pergunta para você, fiel. Você acredita que Matheus Pereira pode se tornar titular desse Corinthians? Acha que essa aposta vale a pena? Ou teria ido atrás de outro perfil? Deixa seu comentário, se inscreve no canal e deixa o like, porque o Corinthians segue se movimentando e as próximas decisões podem mudar ainda mais o rumo da temporada. E fica ligado, porque a janela está aberta, os bastidores estão quentes e qualquer novidade pode surgir a qualquer momento no Parque São Jorge.